Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa quinta aula sobre o Iota Unum, de Romano Amério. Apesar de ser a nossa quinta aula, nós vamos falar sobre o capítulo 4 ainda, né? Vamos lembrar que nós dividimos um dos capítulos anteriores em duas aulas, por causa do tamanho dele. Mas chegamos hoje no capítulo 4 do livro, que trata do desenvolvimento do concílio. Vamos lembrar que na última aula nós falamos da preparação do concílio, só para recuperar aí um pouco o assunto, né? Nós vimos a preocupação de João 23 em criar uma comissão preparatória, né? Preparou vários documentos até considerados de boa qualidade, bem tradicionais, né? Antes do concílio, para serem discutidos durante o concílio. A Veterum Sapientia, onde ele exortava toda a igreja a manter o latim, né? Divulgar o uso do latim. O Sínodo Romano, que foi feito um pouco antes do Concílio Vaticano II em Roma, também cheio de definições assim muito tradicionais, né? Refletindo muito a mente da igreja, né? O que a igreja sempre falou. E aí nós chegamos até o próximo aí do começo do concílio. Hoje, então, o desenvolvimento do concílio. Mas, primeiro, a gente precisa ajustar algumas expectativas sobre essa aula, sobre o desenvolvimento do concílio. Por quê? Não esperemos aqui uma aula que fale da história do Concílio Vaticano II. Seria muita coisa para a gente falar em uma hora, né? Uma hora e pouquinho. E não é propósito do Romano Amério desenvolver assim, contar a história do concílio. Veja, é um capítulo que ele dedica a isso, em quase 40 capítulos. Ainda é capítulo 4. Né? Ele está iniciando o livro para começar a tratar de temas posteriores ao concílio, as mudanças que ocorreram na igreja após o Vaticano II. Não quer dizer que não seja importante que nós estudemos o que aconteceu no concílio, mas aí as referências são outras. Então, eu queria só lembrar, para uma história do concílio, olha, o Reno se lança no Tibre, de Ralph Wiltgen, é uma história, aí sim, entra a fundo no concílio. O Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita, de Roberto de Mattei, também vai assim, quase reunião por reunião do concílio, dizendo o que aconteceu, quem se manifestou. E o Michael Davis, o segundo livro da Revolução Litúrgica, o Concílio de João 23. Esses são livros para quem vai se aprofundar no que aconteceu no Vaticano II. O que é que o Romano Amério faz, então, nesse capítulo 4, já que ele não vai tratar da história do concílio? Ele vai destacar alguns pontos fundamentais. Ele chega a falar assim, existem alguns momentos na história onde parece que o tempo se concentra num evento e, a partir dali, como numa explosão, vários outros eventos decorrem daquele evento singular, daquela singularidade, digamos assim, no tempo. E ele reconhece isso em alguns pontos, principalmente na primeira sessão do concílio. Nós vamos ver. Que são coisas pontuais e ele diz assim, olha, isso aqui foi importante. Isso aqui aconteceu e muito do que aconteceu depois a gente pode rastrear essa origem, a esse evento. Então, o que ele vai fazer? Vai destacar esses pontos. Ele vai pegar o discurso inaugural, abertura do concílio de João 23, ainda era João 23, vamos lembrar que João 23 abriu o concílio em 11 de outubro de 62, uma quinta-feira, dia maternidade de Nossa Senhora, né? Na data tradicional, e faleceu em junho de 63, né? Menos de um ano depois. E as próximas sessões foram, então, sob Paulo VI já, né? Então, ele vai pegar alguns pontos do discurso inaugural, alguns pontos relevantes que vão influenciar o desenvolvimento do concílio. Vai tratar de dois eventos importantíssimos na primeira sessão, que são aqueles pontos do tempo que ele fala, né? Que, relevantes, instantes importantíssimos. E nós vamos ver que foram dois rompimentos da legalidade conciliar. Ele menciona também a atuação dos papas no concílio, momentos onde, principalmente Paulo VI, né, onde ele interferiu para segurar um pouco as rédeas
Nós não vamos entrar aqui nesse aspecto, eu falo só de passagem, né? Mas, por exemplo, quando estavam discutindo sobre a constituição da igreja, né, e a relação entre o Papa e o Colégio dos Bispos, estava entrando ali um aspecto que poderia ser entendido muito como uma espécie de democracia, onde o poder do Papa seria dividido com os bispos, e aí Paulo VI intervém e faz com que uma comissão de teologia coloque uma nota explicativa para o documento, para a Lumen Gentium, que é um documento que fala da igreja. Então o próprio Papa exige que se esclareça um conteúdo, se aproximando um pouco mais da visão tradicional. Outro aspecto que Paulo VI interviu, existia um movimento, alguns padres conciliares, querendo que se proclamasse Nossa Senhora como mãe da igreja, com o título de Nossa Senhora, Mater Ecclesia, e foi uma oposição muito grande, barraram esse título para Nossa Senhora, e Paulo VI, por decisão pessoal dele, no discurso de encerramento de uma das sessões, proclama Nossa Senhora como mãe da igreja. Então, em alguns momentos, houve essas intervenções, né, onde o Papa entrou e falou, não, até aqui, daqui vocês não podem passar. Né? O Romano Mério cita isso, mas como eu falei, nós não vamos nos concentrar nesse aspecto. E o quarto ponto, eu falei 3, né, o discurso inaugural, aqueles momentos de rompimento da legalidade, a atuação papal. O quarto ponto foi o discurso de encerramento do concílio, da onde o Romano Mério extrai também algo importante, algo que vai influenciar o pós-concílio. Então, vamos acompanhá-lo nessa que não é a história do concílio, mas esses pontos importantes do desenvolvimento conciliar. Eu comentava que João XXIII então, abre o Vaticano II em 11 de outubro de 62, com um discurso. E o discurso começa muito tradicional e mostrando o pensamento da igreja, deixando claro, por exemplo, que o homem, né, o ser humano, cada pessoa, ou está com o Nosso Senhor ou está contra ele. Então, João 23 vai citar alguns trechos do Evangelho de São Lucas interessantes. Ele cita, por exemplo, aquilo que Simeão fala para Nossa Senhora, logo no início do Evangelho, sobre Nosso Senhor, né? Este menino está posto para a ruína e para a ressurreição de muitos, e será sinal de contradição, logo no começo do discurso de João 23, mostrando que Nosso Senhor é sinal de contradição. Né? Quer dizer, ou você está com ele ou está contra. Ele cita Lucas 11, 23, quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo desperdiça. E mais, bom, esses textos jamais foram citados depois pelo concílio, né? Mas estavam presentes ali no começo do discurso de João XXIII. Outro aspecto interessante desse discurso inaugural, o Papa fala, todos os homens, abre aspas para João 23, todos os homens, tanto considerados individualmente como reunidos em sociedade, veja só, têm o dever de tender sem descanso durante toda a vida para a consecução dos bens celestiais. Todos os homens, individualmente e reunidos em sociedade, têm esse dever. Ele está falando de quê aqui? Ele está falando de uma obrigação religiosa do Estado, de um Estado católico. Os homens, como indivíduos e como sociedade, têm o dever de tender aos bens celestiais. Então, no início do discurso, observa-se essa afirmação do ou você está com Nosso Senhor ou não está. Mas, em seguida, o Papa condena, apesar dele... Por que ele fala dessas coisas? Porque ele vê que o mundo se afasta de Deus. Nós estamos em 1962, né? Ele vê que o mundo está se afastando de Deus. Só que depois de ver isso e citar essas, né, ter textos como esse que a gente acabou de ver, o Papa vai condenar um certo pessimismo que ele vê em relação justamente ao mundo. E ele diz, abre aspas, nos tempos atuais, ele condena o pessimismo dos que, abre aspas, nos tempos atuais não veem senão prevaricações e ruínas. Parece-nos que devemos discordar desses profetas da desventura, que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. Condena esse pessimismo.
Ele vê o afastamento do mundo em relação à igreja, em relação a Cristo, mas condena aqueles, né, discorda do que ele chama profetas da desventura. O Romano Amério não faz essa ligação que eu vou fazer aqui agora, mas muitos outros autores, escritores, vão lembrar que 2 anos antes, João 23 tinha aberto o terceiro segredo de Fátima. Que Nossa Senhora tinha pedido à irmã Lúcia que fosse aberto em 1960, porque então o significado do terceiro segredo seria mais claro em 1960. A gente sabe que João 23 abriu, as testemunhas, né, que estavam presentes narram, né, que se assustou muito, alguns falam que o Papa chegou quase até a desmaiar, ou quase isso, mas que depois ele fecha o segredo, o envelope, e diz, não, isso não é para os nossos tempos. Alguns associam esse trecho aqui do discurso inaugural como uma alfinetada nas mensagens de Fátima, né? Quando ele fala que devemos discordar dos profetas da desventura, né? É como se estivesse iminente o fim do mundo. Bom, não existe nenhuma certeza de que tenha sido essa a referência, mas, como eu falei, alguns lembram que pouco tempo antes ele tinha se negado a aceitar o terceiro segredo de Fátima como algo para o tempo dele. Ele, então, condena esse pessimismo, e ao condenar o pessimismo, por outro lado, ele vai, então, valorizar um certo otimismo diante da situação do mundo. Ele observa, então, que o mundo moderno está se alienando da religião, mas diz que isso tem ao menos a vantagem, abre aspas, de ter suprimido aqueles inúmeros obstáculos com os quais, em tempos passados, os filhos do século impediam a ação livre da Igreja. Qual é o raciocínio que dá aqui por trás? O mundo moderno está se afastando da Igreja. Isso é ruim, é verdade, mas pelo menos tem a vantagem de fazer com que esse mundo moderno não impeça a ação livre da Igreja. Romano Amério vai se perguntar assim, ele está falando de quê? De que tipo de influência do mundo moderno na Igreja? É uma referência que parece um pouco ambígua. Será que ele está falando da influência das monarquias católicas da Idade Média, que não existem mais, né? Dos impérios católicos, naquele tempo onde tudo dependia da religião, né? E a cristandade, os estados católicos também contribuíam com a Igreja para levar os homens ao céu? Será que é disso que ele está falando? Que, pelo menos agora não existem mais aquelas monarquias católicas para influenciar, para deixar a Igreja mais livre? Ou será que ele está se referindo às humilhações que a Igreja vinha sofrendo desde o século XVIII, desde a Revolução Francesa, pelo Estado liberal, os ataques contra a Igreja pelo Estado liberal? O Papa não deixa claro, né, qual a referência que ele está usando quando ele fala que agora a Igreja está mais livre da influência dos Estados, da influência do mundo moderno. Pode ser uma coisa ou outra. Bom, mas em seguida no discurso, se a Igreja realmente está mais livre da influência dos Estados, em seguida vem uma contradição. O Romano Amério observa assim, parece que se perdeu o medo de se contradizer, né? Então, ele começa falando que agora a Igreja está mais livre, e no parágrafo seguinte ele afirma, abre aspas, falando então para os bispos ali reunidos, confessamo-vos que sentimos dor vivíssima pelo fato de muitíssimos bispos, que nos são tão caros, fazerem hoje sentir aqui a sua ausência, por estarem presos pela sua fidelidade a Cristo. Ele reclama que alguns bispos que estavam nos países comunistas, sob a cortina de ferro, alguns bispos terem sido proibidos e alguns estarem, inclusive, presos por regimes comunistas e não poderem estar presentes, então, ali na abertura do concílio. Estavam presos pela sua fidelidade a Cristo. Então, bom, parece que não existe tão completamente essa tal liberdade da Igreja, né, da atuação livre da Igreja em relação aos Estados. Ele mesmo vai falar isso. E mais ainda, o Papa fala de uma liberdade da Igreja em relação aos Estados,
Mas 2 meses antes, ele havia consentido em restringir a liberdade do concílio por causa de estados, por causa de governantes. Como que isso aconteceu? Vamos lembrar que João 23, nós chegamos a comentar isso, acho que em alguma aula passada, né? Ele queria muito que, além dos bispos católicos, que estivessem presentes no concílio representantes de outras denominações, de protestantes, inclusive de cismáticos, né? De ortodoxos, a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Ortodoxa Russa. 2 meses antes da abertura do concílio, um cardeal da igreja, e não um cardeal qualquer, né? O chamado decano do colégio cardinalício, o cardeal Tisserand. O que é um decano? É o cardeal, não sei, não o chefe, né, do colégio cardinalício, mas é o de mais destaque, né, o de mais respeito. Por exemplo, é aquele cardeal que anuncia a eleição de um novo papa. Quem é o novo papa é o decano. Esse cardeal, o cardeal Tisserand, ele tinha ido, ele teve uma reunião com um representante da Igreja Ortodoxa Russa, o metropolita Nicodime, na cidade de Metz, na França, para negociar justamente a participação de representantes da Igreja Ortodoxa Russa no concílio. Como eu falei, João 23 tinha esse desejo, né, de que o concílio se abrisse, tivesse participação também de outras denominações não católicas. Nessa reunião em Metz, entre o cardeal Tisserand e o metropolita Nicodime, representante de Moscou, foi combinado que a União Soviética concordaria em deixar que representantes da Igreja Ortodoxa Russa fossem ao concílio, contanto que no concílio, o concílio não condenasse o comunismo. O concílio não podia falar mal do comunismo se, né, o cardeal Tisserand pudesse garantir que isso seria feito, e aí haveria autorização para que esses bispos ortodoxos, cismáticos ortodoxos, participassem do concílio. Como é que a gente sabe disso? Que esse acordo foi feito. E veja que limitação da liberdade, né, da igreja. A gente concorda que eles possam ir até o concílio, mas o concílio não pode falar mal do comunismo. Nós sabemos disso por causa de 3 publicações da época. Primeiro, o bispo da diocese de Metz deu uma conferência de imprensa e saiu isso num jornal, foi o jornal Le Lorraine, isso foi em fevereiro de 63, onde o próprio bispo da diocese conta essa história. E mais, saiu também num jornal comunista, um jornal chamado France Nouvelle, um jornal francês comunista, em janeiro de 63. Veja, o concílio foi aberto em outubro de 62. Né? Alguns meses depois saiu essa notícia, então, nesse jornal francês. O Romano Mério tem o cuidado de citar o trecho do jornal. Olha o que o jornal comunista falava sobre esse acordo que o Vaticano fez com a Igreja Ortodoxa Russa. Aliás, assim, que muito certamente estava sob a influência da KGB, né? Esse Monsenhor Nicodime, existem outros livros, outros estudos que afirmam ser um agente da KGB, né? o Nicodime. Mas tudo bem. O jornal comunista diz o seguinte: posto que o sistema socialista mundial manifesta de forma incontestável sua superioridade e recebe sua fortaleza da aprovação de centenas e centenas de milhões de homens, a Igreja já não pode contentar-se com um tosco anticomunismo. Inclusive, comprometeu-se, por ocasião do diálogo com a Igreja Ortodoxa Russa, que não fará no concílio um ataque direto contra o regime comunista. Isso é um jornal comunista. Não, mas se foi só o jornal comunista. Mas teve um jornal católico que noticiou também, na mesma época, o La Croix, francês, 15 de fevereiro de 63, fala da conversa, da negociação, e diz que, depois dessa conversa, Monsenhor Nicodime aceitou que alguém fosse a Moscou levar o convite, sob a condição
de que fossem dadas garantias no que concerne à atitude apolítica do concílio, quer dizer, que o concílio não se metesse em questões políticas. Saiu, como eu falei, em 3 jornais da época. Na época não tinha rede social, né? Não tinha como isso viralizar, né? Então, assim, ou alguém leria aquilo ali, levantaria a questão, ou aquilo ficaria escondido, como ficou na época. Tá? E foi desencavado quando? Só na década de 80, a revista Itinéraire, de Jean Madiran, foi às fontes e denunciou isso. Cardeal Tisserand, decano do Colégio Cardinalício, em 1962, foi lá e fez uma negociação e garantiu que o concílio não falaria mal do comunismo. O cardeal Tisserand tinha falecido já em 1972. O secretário dele, do cardeal Tisserand, tinha sido secretário dele por 30 anos, Monsenhor Georges Roche, ficou indignado quando saiu essa notícia na Itinéraire, na década de 80 já, e resolveu fazer uma objeção. Escreveu uma carta para Jean Madiran, que não se preocupou em publicar essa carta. E qual era a reclamação do secretário do cardeal Tisserand? Que injustiça estava sendo cometida ali? Será que tinha sido algum tipo de notícia falsa, né? De acordo com o secretário do cardeal Tisserand, que escreveu essa carta para defender esse cardeal, defender a história, a memória dele, né? Ele disse que a iniciativa daqueles encontros foi tomada pessoalmente por João XXIII, por sugestão do cardeal Montini, futuro Paulo VI, e que Tisserand, abre aspas, recebeu ordens formais, tanto para firmar o acordo, como para monitorar durante o concílio a sua exata execução. Então, obrigado, Monsenhor Georges Roche, na tentativa de defender aí a honra do do cardeal Tisserand, né, a quem o senhor serviu durante 30 anos, você acaba de confirmar que isso realmente aconteceu, e que não foi ideia do cardeal Tisserand. O próprio Papa, né, o próprio João XXIII, por ideia do futuro Paulo VI. Isso teve alguma influência no concílio? Ou foi só um acordo que ficou só ali de boca e teve, né? Nós sabemos, e aí eu remeto vocês ao O Reno se lança no Tíbio, do Ralph Rüttgen, e também o livro do Robert de Mattei, O Concílio Vaticano II, uma história nunca contada, onde eles narram que durante as discussões do documento que veio a ser a Gaudium et Spes, né, sobre a igreja no mundo moderno, vários bispos queriam que a igreja se manifestasse claramente contra o comunismo. E vamos lembrar, era a época da Guerra Fria, certo? No ano seguinte aconteceria a crise de mísseis de Cuba, quase a Terceira Guerra Mundial. Na realidade já tinha acontecido, essa discussão foi uma das últimas discussões, né, já em 1965. A gente sabe que o Dom Marcel Lefebvre, com o grupo que ele organizou, né, para tentar defender alguns aspectos mais tradicionais do concílio, conseguiu reunir 450 assinaturas. Eram 2.300 e tantos bispos, quer dizer, um pouco mais de 20%, né? Ou quase 20%, de bispos que pediam, solicitavam formalmente que o concílio se manifestasse e condenasse o comunismo. Ele chegou a apresentar, entregar essa petição ao cardeal Felice, que era o secretário da mesa, né, conciliar, junto com um bispo brasileiro, né, o Dom Geraldo Sigot, de Diamantina. Eles entregaram essa petição e isso foi esquecido. Não fizeram nada com aquilo. Quando eles foram cobrar, cadê a nossa requisição e tudo mais? Realmente isso ficou aqui, mas agora passou do prazo legal para encaminhar, não vamos poder levantar essa questão. Então, veja, não apenas foi feito o acordo, mas foram tomadas providências para que se impedisse que a igreja falasse contra o comunismo. E você não tem, essa palavra comunismo não aparece, né, em nenhum documento do concílio. O concílio fala de totalitarismo, fala de colonialismo, né, fala de capitalismo. A palavra comunismo não aparece.
Então, assim, pode-se questionar, né, essa liberdade da igreja em relação a influências externas, né, através desse fato. E o Romano Amério faz questão de citar, né, para apresentar de saída uma certa contradição, né? A igreja, no Concílio Vaticano II, ela vai fundamentar a renovação da igreja sobre essa abertura ao mundo, para logo depois apaga. Parece que não existe naquela época esse problema, que era um maior problema na época. É o problema do comunismo. Bom, esse é então, um dos aspectos, né, do discurso inaugural que merece destaque. Um terceiro aspecto, ainda no discurso de João 23, que vai influenciar o concílio e o desenvolvimento pós-conciliar, é quando o Papa fala de como comunicar a verdade católica ao mundo contemporâneo. Diz João 23, é necessário que esta doutrina certa e imutável, que é a doutrina católica, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Isso é uma tradução do texto em latim. O Romano Amério vai observar que a tradução italiana é diferente. Fica interessante. O que o Papa está falando, então, no texto oficial, em latim? Que a doutrina da Igreja deve ser aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Olha a tradução italiana como saiu. Esta doutrina, porém, deve ser estudada e exposta por meio das formas de pesquisa e de formulação literária do pensamento moderno. É outro sentido, né? Uma coisa é você olhar para um mundo que já não crê em Deus, que já não acredita no transcendente, né? Só acredita no imanente, no que vem de si mesmo, e falar assim, eu tenho que pegar a doutrina católica, aprofundar e expor para responder essa exigência de um homem que já não crê mais no transcendente. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar que eu tenho que pegar e expor essa doutrina usando as formas de pesquisa e formulação literária do pensamento moderno. Seria, por exemplo, já que o pensamento moderno é marxista, trabalha com briga entre classes, eu vou pegar então a doutrina católica e expor essa doutrina usando a chave marxista, ou a chave existencialista, ou de qualquer outra forma de pensamento moderno. É diferente fazer uma coisa ou outra. Mas a gente se pergunta assim, tudo bem, Romano Amério, você for lá olhar a tradução italiana, aí ele vai falar que o francês também traduziu assim, e que o espanhol também traduziu assim. Que importância isso tem? Se o latim, que é o oficial, não diz isso. O ponto é o seguinte, durante o concílio e depois do concílio, as referências que são feitas para justificar algumas ações são feitas aos textos traduzidos e não ao texto original. Então, se você pega um filósofo, um estudioso, pegando a doutrina, o evangelho lá e aplicando lá um estilo de pensamento marxista, né, vendo lutas de classe entre os fariseus e os apóstolos, e fala, você não pode fazer isso. Aí fala, não, o Papa falou aqui, olha, que a gente deve expor a doutrina católica por meio das formas de pesquisa e de formulação literária do pensamento moderno, eu só estou fazendo isso. Porque ele faz referência à tradução. Isso é uma estratégia, né? É uma estratégia para você justificar uma atitude sua. Por curiosidade, eu fui procurar no site do Vaticano. Na época não existia, né? Na época ele estava trabalhando com traduções em papel. Mas se a gente vai lá no site do Vaticano e procura o discurso de abertura, ele está lá. Em italiano a tradução já está corrigida, mas engraçado, em espanhol não. Você pega a única tradução desse discurso é em espanhol, que ainda está desse jeito, por meio das formas de pesquisa e formulação literária do pensamento moderno. Será que ficou em espanhol justamente? Mas é um resquício, né, disso que o Romano Amério nos conta. Certo? Bom,
Isso é um ponto tão preocupante também nesse discurso inaugural. E o quarto e último ponto desse discurso, que o Romano Amério considera importante destacar, é quando o Papa propõe para a Igreja uma nova atitude diante do erro. Diz João 23, abre aspas, a Igreja sempre se opôs aos erros. Muitas vezes até os condenou com a maior severidade. Agora, porém, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia do que o da severidade. Julga satisfazer melhor as necessidades de hoje, mostrando a validez da sua doutrina, do que renovando condenações. Isso foi quase um programa assim, em relação a atitudes durante o concílio e no período pós-conciliar. Né? 3 problemas em relação a isso. Primeira coisa, o Papa contrapõe a condenação do erro à misericórdia. Né? Ele diz assim, né? Muitas vezes a Igreja condenou com a maior severidade, mas agora prefere usar o remédio da misericórdia. Será que o Papa esqueceu que corrigir o erro é uma obra de misericórdia? E né? Uma das 7 obras de misericórdia espiritual. Corrigir os que erram. Como é que você corrige alguém que erra? Você condena o erro que aquela pessoa está cometendo. Então, não existe, né, doutrinalmente falando, essa contraposição entre a condenação e a misericórdia. Uma vez que condenar o erro ajuda aquele que está no erro. É um ato de misericórdia. E isso parece estar ausente, naturalmente, nisso aqui que o Papa acaba de falar, né? Dizendo que não, até agora a gente condenou, não, agora a gente quer usar misericórdia. Espera aí. E mais. Esse primeiro ponto. Segundo ponto. Falei que são 3, né? Que o Romano Amério enxerga só nessa passagem do discurso. Em relação ao erro, você não pode ser misericordioso nem severo. Por quê? Misericórdia e severidade são virtudes morais que têm por objeto o próximo, né? Eu posso ser misericordioso, severo com alguns de vocês, mas não com o erro, porque o erro não é meu próximo. O erro é um ente da razão. Né? O erro é uma proposição falsa, né? Que não está adequada à realidade. Eu não posso ser misericordioso com um ente lógico, nem severo. Diante do juízo da verdade, o erro deve ser repugnado, deve ser repelido. Isso não é falta de misericórdia para com o erro, porque não se aplica logicamente essas noções de misericórdia e severidade com alguma coisa como o erro. Isso aplica a pessoas. Então tem um deslocamento aqui, né? Tem uma impossibilidade aqui. Né? Eu tenho que ser misericordioso com a pessoa. Mas como? Condenando o erro. Então, de acordo com essa mentalidade, não haveria mais papel para refutação. Eu não posso mais refutar o erro, porque eu tenho que ser misericordioso com o erro. Não faz sentido. Né? Então, a gente vê aqui dois problemas sérios nessa questão de uma nova atitude diante do erro. Primeiro, doutrinalmente, né? Não existe nenhuma oposição entre condenar o erro e ser misericordioso. E segundo, logicamente, não faz sentido falar em ser misericordioso com o erro ou severo com o erro. Mas aí vem o terceiro aspecto, porque o Papa ele vai justificar essa nova atitude dizendo assim, abre aspas, hoje, em 1962, né, os homens por si mesmos parecem inclinados a condenar os erros, em particular os costumes que desprezam a Deus e a sua lei. João 23 está falando que os homens, em outubro de 1962, sem que você refute nem condene os erros, parecem inclinados eles mesmos a condenar os erros e a condenar aqueles costumes que desprezam a Deus e a sua lei. Hoje a gente tem a vantagem de estarmos a 60 anos de distância desses fatos, e a gente pode responder com mais clareza, né? Os homens estavam mesmo inclinados a condenar por si mesmos, sem que a igreja precisasse apontar, já estavam inclinados a condenar tudo aquilo que desprezasse a lei de Deus? Não, né? Não. Hoje a gente fez, não.
Mais uma daquelas frases que envelhecem mal, né? A gente olha e vê, olha. E isso teve consequências, né? Consequências sérias para a igreja nessa nova atitude, né? Diante do erro. Então, esses são os pontos em relação ao discurso inaugural de João 23, que vão marcar, então, que o Romano Mério destaca, né? É que diz que marcam esse desenvolvimento do próprio concílio e do que veio depois do concílio. E aí ele entra, então, depois de analisar o discurso inaugural, que foi na quinta-feira, vai nos contar alguma coisa muito importante que aconteceu no sábado. Quinta-feira, 11, sábado, 13 de outubro. Aliás, 45 anos depois do milagre do sol, né? De Fátima. No sábado, dia 13 de outubro de 1962, estava marcada a primeira congregação geral do concílio. E aí a gente precisa entender um pouco como é que o concílio se organizava, né? As congregações gerais eram o quê? Eram reuniões de todos os bispos participantes do concílio na Basílica de São Pedro. 2.000 e tantos bispos. Nós vemos hoje em filmes antigos, né? A gente encontra no YouTube fotos, aquela procissão interminável, né? de bispos de mitra, né? Entrando na Basílica de São Pedro. Então imagina a Basílica ocupada por bispos e seus auxiliares. À frente, num local um pouco mais alto, uma mesa, que seria a mesa diretora do concílio, com 10 cardeais, escolhidos pelo Papa, para serem os líderes do concílio. Esses 10 cardeais tinham o secretário, tinha o presidente da mesa, que era o cardeal Tisserand, aquele que tinha feito a negociação lá em Metz. E vamos lembrar que tinha havido uma preparação de vários documentos tratando de vários temas. Qual era a dinâmica? Esses temas, esses documentos, eles foram distribuídos com antecipação para aqueles bispos todos, né? Então, eles seriam apresentados por alguém. Então, claro, havia um lugar também com microfone, para qualquer bispo daquele poderia se inscrever para falar, apoiar algum texto ou criticar algum. Quer dizer, os documentos iam ser apresentados ao longo das diversas congregações gerais, certo? Os bispos poderiam, então, se manifestar, ir até o microfone, pedir a palavra, teriam um tempo para falar para toda aquela multidão ali o que eles achavam. E, depois disso, alguém tinha que trabalhar aqueles documentos. Não eram 2.350 bispos para pegar os documentos e escrever todos. Não. Em eventos desse tipo, você tem um grupo menor, comissões menores, que vão efetivamente fazer as alterações, emendas no texto, reescrever um parágrafo que não foi muito bem aceito, para que depois isso fosse apresentado nas congregações gerais. Então, o trabalho, a mão na massa, é de uns poucos que apresentam o resultado para toda a congregação. É assim, né? Uma assembleia grande desse jeito, para produzir algum resultado por escrito, precisa de um procedimento, de um processo para que isso aconteça. Primeira coisa, então, a fazer. Quem é que vai escrever, ou reescrever, ou alterar, ou escrever as emendas nesses documentos que serão depois submetidos à votação pela congregação geral, pelas assembleias? É necessário escolher esses representantes. O que estava previsto, então, para acontecer no primeiro encontro, depois da abertura, quinta-feira, no sábado? Uma eleição dos membros dessas comissões. 10 comissões, organizadas por temas. Comissão de teologia, comissão de liturgia e por aí vai. Então, se você fosse um bispo que chegou lá no Vaticano II, logo na primeira sessão, né, você teria recebido 3 volumes. Você imagina a situação, né? No primeiro volume você teria a lista dos 2.350 bispos participantes. Inclusive o seu nome estaria ali também. Num segundo volume, um segundo folheto, um livreto,
o nome de todos aqueles que participaram da redação dos esquemas preparatórios, aqueles que foram feitos com todo cuidado, a mando de João XXIII, nos anos anteriores ao concílio. E um terceiro volume, com 10 páginas, em branco, com 16 espaços, para que você, dado todos os participantes do concílio e aqueles que participaram da elaboração dos documentos preliminares, colocasse ali o seu voto, escrevesse o nome. Por que 16? Cada comissão ia ter 24 participantes. 8 deles seriam escolhidos por João XXIII, pelo Papa. E 16, 2/3, né, pela Assembleia Conciliar. Então, você está dizendo que naquela manhã de sábado, 13 de outubro, cada bispo ia ter que escolher 160 nomes. É isso mesmo. Agora, como você acha que os bispos chegaram, a maioria dos bispos chegaram para o Vaticano II? Eles já se conheciam? Eles sabiam o que ia ser feito? Realmente não, né? A maioria deles tinha assim, uma ideia, que era uma reunião importante, um concílio, mas no primeiro dia ele seria solicitado a ele que votasse, escolhesse 160 pessoas para participar, inclusive assim, na comissão de teologia eu tenho que escolher 16 adequados a isso. Na comissão que vai cuidar de liturgia eu tenho que colocar nomes ali adequados. Então assim, pode falar assim, é um processo complicado, né? Claro que, tendo a lista de quem desenvolveu o trabalho preliminar, era uma ajuda, né? Faz todo sentido. Essas pessoas aqui já conhecem os documentos. Então, eles seriam naturalmente candidatos com maior probabilidade de serem escolhidos. Mas acontece que um pequeno número de bispos estava preparado. E aí, mais uma vez, nós temos isso descrito nos livros que eu mencionei, que contam a história do concílio. Anteriormente a essa primeira congregação geral, nesse sábado, um grupo de bispos da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, com a participação de alguns franceses também, eles viram a importância de que essas comissões fossem montadas, preparadas, com certas pessoas que eles gostariam que fizessem parte dessas comissões, né? Então, esse pequeno grupo, muito organizado, já tinha a ideia de que teólogos, que bispos, que cardeais eles gostariam que fizessem parte dessas comissões. Naturalmente, teólogos e bispos de mentalidade mais progressista. Esse é o grupo que o Ralph Wiltgen chama de Aliança Europeia, né? Esse grupo de bispos desses países, como eu falei, Bélgica, Holanda, Alemanha, que é por onde passa o rio Reno, né? E por isso o nome do livro, O Reno se lança no Tibre, né? O Tibre corta ali a Itália, como se a influência que esses bispos tiveram sobre o concílio. Então, o que eles fazem? Eles falam, isso é um absurdo, né? A gente não pode deixar que aquela assembleia de 2.000 e tantos bispos que não se conhecem selecionem para essas comissões qualquer um. O que a gente vai fazer? Eles prepararam, então, um texto que eles gostariam que fosse lido, tá certo? E membros daquela mesa diretora que eu falei, de 10 cardeais, participavam dessas reuniões, tá? Estavam de acordo com essa visão desses bispos mais progressistas. Então, eles prepararam esse texto que dizia assim, olha, é impossível que bispos que não se conhecem ainda, né, votem em candidatos para montar as comissões. A gente precisa de algum tempo para isso acontecer e mais. Por que nós não usamos aqui algumas sugestões das conferências episcopais? Certo? Vai ser muito mais fácil se as conferências nacionais, a CNBB, a Conferência da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, indicasse uma lista dos seus, né, quem eles gostariam, já que eles conhecem os bispos daquele país, né, e possam então sugerir e apresentar também uma lista de sugestão de cada conferência dessa. Esse texto com essa intervenção foi preparado, certo? E foi entregue a um dos cardeais da mesa,
O nome desse cardeal é cardeal Lienard. Curiosidade apenas, era o bispo de Lille, foi o cardeal, o bispo que ordenou Dom Marcel Lefebvre e o sagrou bispo. Era um cardeal de mentalidade progressista. Então, sábado de manhã, chovia muito, debaixo de chuva. Entra, então, aquela procissão de bispos na Basílica de São Pedro. Reza-se uma missa no começo, era uma prática. Missa tradicional, é claro, era a única que existia. E são abertos os trabalhos. Então, o presidente, que é o cardeal Tisserand, apresenta o que vai ser feito, fala daquelas listas, cada um vai ter que votar, eles já tinham recebido as listas. E aí esse cardeal Lienard, que é o de Lille, volta-se para o Tisserand e fala assim, Eminência, eu preciso falar alguma coisa aqui para a Assembleia, né? Eu tenho uma intervenção aqui a fazer. O Tisserand volta para ele e fala assim, olha, nós não estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para votar. O que está previsto é isso. E continua o procedimento. Lienard vai e pega o microfone, saca do bolso aquele texto e lê, mesmo tendo sido proibido pelo presidente. Lê aquilo que eu falei para vocês, aquela sugestão, alguns aplausos, outro cardeal da mesa, já combinado com ele, aproveita, também faz a sua intervenção, apoiando, mais aplausos. O presidente da mesa, então, fica meio sem graça, sendo assim, vamos fazer o seguinte, então vamos levar essa sugestão ao Papa, ver o que ele acha. A gente adia, então, essa votação para a próxima terça-feira. E acabou ali. Assim, foram 50 minutos de primeira congregação com a missa. Durou 15 minutos isso aí e a Assembleia foi desfeita. Imaginem, 2.300 bispos. Né? Então, logo na primeira congregação geral, há uma quebra do procedimento que tinha sido previsto. O Roberto De Mattei, ele tem acesso aqui ao diário de um dos bispos, um bispo italiano, Monsenhor Luigi Borromeo, que depois desse feito anota lá no seu diário isso assim, abre aspas. E assim se incomodaram 3.000 pessoas debaixo de chuva para irem a São Pedro ouvir dizer que os 3.000 bispos não se conhecem entre si, devendo por isso voltar para casa para ver se conseguem conhecer-se um pouco melhor. Foi isso que eles fizeram, né? E aí, como algumas conferências episcopais já estavam se preparando para isso, já na segunda-feira começaram a distribuir entre os bispos aquelas sugestões e a eleição acontece realmente na terça seguinte. Só para a gente ter uma ideia, dos 109 candidatos que esse grupo da Aliança Europeia dos Progressistas tinha colocado para serem eleitos, 79 foram eleitos. 72% dos nomes indicados pela Aliança Europeia. Claro que eles costuraram várias negociações com conferências episcopais e conseguiram isso. Muitos deles, depois, disseram muito satisfeitos que foi a nossa primeira vitória no concílio. Porque se você domina as comissões, você tem na sua mão o que vai entrar no texto do documento. Certo? Então, dia 13 de outubro foi um desses eventos importantes que definem todo, né, o desenrolar aí dessa história. Primeira grande vitória daqueles que queriam dominar o concílio. Certo? Mas existe uma outra data importante também. Naquele mesmo ano, só um mês e pouquinho depois. Para entender o que aconteceu depois e a importância, aí nós temos que lembrar de outra coisa. Os documentos preparatórios, que nós já comentamos em outra aula, eles foram distribuídos para os bispos também 2 meses antes do concílio, pelo menos alguns deles, né? Alguns bispos da Holanda se reuniram previamente para analisar. Eles, quando eu falo os bispos, são os bispos e seus teólogos, né? Padres, teólogos.
E aí, muitos desses teólogos eram teólogos da chamada Nouvelle Teologie, a nova teologia, que já se fazia presente aí durante primeira metade do século XX, que influenciou muito o pensamento do concílio. Eles se reuniram para estudar alguns desses documentos. O Papa distribuiu 7 deles. Os mais importantes eram os 5 primeiros. Olha quais eram os documentos, né, que foram distribuídos previamente. O primeiro tratava de as fontes da revelação. No plural, as fontes da revelação. Né? Quais são as fontes da revelação? A tradição e as Sagradas Escrituras. Então, um documento para falar sobre isso. Um segundo documento, a preservação integral do depósito da fé. Terceiro, a ordem moral cristã. Quarto, castidade, casamento, família e virgindade. E quinto, a liturgia. Esses documentos eles foram distribuídos com essa numeração, nessa ordem. Ainda que não tenha sido definida a ordem verdadeira em que eles seriam tratados, todo mundo assumiu que a ordem proposta seria essa, né? Primeiro fala da revelação, depois sobre o depósito da fé e tudo mais. Só que acontece, esses bispos progressistas e seus teólogos consideraram os 4 primeiros documentos muito escolásticos, muito tomistas, muito tradicionais, né? Porque eram documentos que seguiam aquela forma tradicional, né, da igreja se pronunciar, onde você apresentava a doutrina e, em seguida, condenava, né, os aspectos, os erros que poderiam estar relacionados àquela doutrina. Então, eles ficaram bastante preocupados com esses 4 primeiros documentos, mas o 5º, sobre a liturgia, agradou muito. Não por acaso, tinha sido preparado sob a coordenação do padre Annibale Bugnini, que posteriormente seria o responsável, o coordenador do desenvolvimento da Missa Nova, que tinha participado da elaboração do documento pré-conciliar sobre liturgia. O que esses homens pensaram? E eles revelam isso, né? Nós precisamos dar um jeito nesses 4 primeiros documentos, que falam da fonte da revelação, preservação do depósito da fé, ordem moral cristã, castidade, casamento, família e virgindade. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer com que o primeiro documento a ser discutido seja o sobre a liturgia, enquanto a gente ganha algum tempo para ver o que a gente faz com os demais. Então, assim eles fizeram mesmo antes do concílio, escrevendo artigos, atacando aqueles 4 documentos. Tem um especial de um teólogo chamado Eduard Schillebeeckx, um holandês, onde ele ataca ferozmente os 4 primeiros e elogia sobre a liturgia, de forma que, à medida que os bispos iam chegando lá para o concílio, já recebiam esse material. Olha aqui, olha, vamos propor para a mesa diretora que a gente comece trabalhando pelo esquema sobre liturgia, documento sobre liturgia. E começaram a chegar, né, para a mesa diretora essas solicitações, e eles resolveram, tá bom, olha, vamos começar a tratar do documento sobre liturgia. E foi o que eles fizeram durante o final do mês de outubro e o começo do mês de novembro. Tendo concluído essa primeira discussão, eles passariam então a tratar, agora sim, do primeiro daquela lista, sobre as fontes da revelação. Aquele que os progressistas não tinham gostado. E eles queriam realmente reescrever esse esquema. Então, o que acontece? Aí nós estamos no dia 20 de novembro, daquele mesmo ano, 62, começa a se apresentar o primeiro capítulo sobre as fontes da revelação. E aí, de maneira já pré-combinada, né, começam os ataques. Cada bispo que se levanta para comentar reclama. Não, isso aí vai ser um obstáculo aqui para a causa ecumênica, porque, afinal de contas, os protestantes não creem na tradição, creem só na Sagrada Escritura. Então, se a gente fizer um documento dizendo que são 2 fontes da revelação, dessa maneira, isso vai ser um empecilho, um obstáculo. Alguns poucos defendiam, mas uma grande maioria daqueles que se pronunciavam atacavam vários aspectos do documento e propunham realmente reescrevê-lo. Muito bem. Depois disso acontecer durante algum tempo, naquele dia, 20 de novembro, o
presidente da mesa, então, se coloca e diz, olha, acho que nós já discutimos bastante as opiniões, né, a favor e contra, chegou a hora de nós votarmos aqui. Vamos colocar então aqui para a Assembleia a seguinte questão. O documento sobre as fontes de revelação deve continuar a ser debatido? Porque eles só tinham debatido o primeiro capítulo. Sim ou não? Quer dizer, se não é para continuar, significa que ele precisa ser reescrito. Se é para continuar, bem, apesar das discussões, o que vai ser feito são emendas em cima daquele texto que já estava pronto, né, que está preparado. O regulamento do concílio previa que uma decisão assim em plenário, para ser aceita, deveria ter uma maioria de 2/3 da Assembleia. 2/3. E foi feita a votação. Resultado: 62% a favor de suspender a discussão e reescrever o documento. 37% contra a suspensão. Não, vamos continuar com esse esquema. 62 a 2/3? Não. Então, depois de sair o resultado, o secretário vai lá e avisa. Bom, então aqui o resultado, 62% a favor de parar de discutir, 37% contra a suspensão, então nós vamos continuar discutindo. Não chegou a 2/3? E reclamação geral. Aí sobe no microfone. Isto é uma ficção jurídica. Né? 62% é um número muito significativo. A gente não pode ir contra uma decisão desse tipo. Mas no regulamento está dizendo aqui que tem que ter 2/3. Mas não importa, não sei o quê. Bom, a coisa não se resolve. E no dia seguinte, 21 de novembro, o secretário do Conselho então informa, logo no começo da sessão, de que o Papa João XXIII havia se manifestado e decidido, então, pela suspensão da discussão do esquema. Depois ficou-se sabendo que um grupo de cardeais foi até os aposentos de Sua Santidade, João XXIII, e indignados, como é que pode, tem que mudar isso, e conseguiram, então, do Papa, que o Papa cedesse. E o esquema, então, foi abandonado, e esse foi o procedimento utilizado para abandonar o primeiro esquema. Tendo funcionado, foi então o que eles acabaram fazendo para todos os demais, né? Com exceção daquele da liturgia, como eu falei. Pelo menos todos os esquemas relacionados a assuntos teológicos, né? Claro, esquemas falando sobre comunicação social, sobre coisas mais simples, não tinha essa preocupação. Então veja, quando a gente fala que aqueles documentos preparados com todo o cuidado e com uma visão tradicional católica foram abandonados pela Assembleia Conciliar, uma coisa é dizer que isso aconteceu porque realmente a maioria, de acordo com o regimento interno, decidiu suspendê-lo. Não, isso aconteceu por um rompimento da legalidade. Foi um ato ilegal em relação ao que estava sendo definido no regulamento do concílio. Depois, com Paulo VI, mudou-se o regulamento. Passou-se para a maioria simples, 50% mais um. Mas o que foi feito ali no começo foi uma ilegalidade. E aí abriu-se assim a porta, como funcionou? Né? Abriu-se a porta, então, para uma rejeição daqueles esquemas preparatórios. Esses dois momentos, então, pessoal, que o Romano Mero identifica, essas duas datas, 13 de outubro e 21 de novembro de 1962. Romano Mero vai falar que assim, existem momentos relevantes e privilegiados nos quais o futuro está virtualmente contido. E ele identifica essas duas datas como esses dois momentos. Esses dois eventos, a partir deles, toda uma série de acontecimentos que não seria possível acontecer, acabou acontecendo por causa desses dois eventos importantes. Né? Então está aí o rompimento da legalidade conciliar pelos liberais.
E, como último ponto a ser tratado, né, que é o último ponto tratado pelo Romano Amério no capítulo 4, é um aspecto do discurso de encerramento do concílio. No dia 7 de dezembro, já 1965, 3 anos depois desses acontecimentos que a gente acabou de ver. Que é o discurso de Paulo VI. Paulo VI faz esse discurso. O encerramento do concílio foi no dia seguinte, no dia 8 de dezembro. Mas o discurso de encerramento, propriamente, é o do dia anterior. E o que o Romano Amério extrai desse documento que é importante, né? O que ele encontra ali latente, né? Que vai aflorar depois? É um diagnóstico que o Paulo VI faz e o valor que o Paulo VI dá para esse diagnóstico. Agora, interessante é que o Romano Amério compara esse diagnóstico que o Paulo VI faz sobre a situação do mundo e a situação da igreja, compara com um diagnóstico feito 60 anos antes por São Pio X. Veja que interessante. A primeira encíclica de São Pio X ele escreveu em 1903. Se chama E Supremi Apostolatus, primeira encíclica de São Pio X. Nessa encíclica, São Pio X faz um diagnóstico da situação do mundo em relação à igreja, lá no começo do século XX. E diz assim, que existe uma doença no mundo. Abre aspas para São Pio X. Essa doença, veneráveis irmãos, vós a conheceis, e é o abandono e a apostasia para com Deus, a doença do mundo. Quer dizer, o mundo abandonou e apostatou de Deus. E, sem dúvida, nada há que leve mais seguramente à ruína, avisa São Pio X. Aí ele cita uma palavra do Salmo 72. Eis que os que se afastam de vós perecerão. Nos nossos dias, o verdadeiro é que, aí ele vai citar o Salmo 2, as nações fremiram e os povos meditaram projetos insensatos contra o seu Criador. Quase comum se tornou este grito dos seus inimigos, retirai-vos de nós. Os homens falando para Deus, né? Retirai-vos de nós. Daí, na maioria, uma rejeição completa de todo o respeito de Deus. Daí, hábitos de vida, tanto privada como pública, em que nenhuma conta se faz da soberania de Deus. Não há esforço nem artifício que se não ponha por obra para abolir inteiramente a lembrança dele e até a sua noção, a noção de Deus. Veja o diagnóstico que São Pio X fazia no início do século XX. O homem não quer saber mais de Deus. O homem diz para Deus, afaste de mim. Olha o diagnóstico que Paulo VI faz sobre o tempo do concílio. Aí já estamos em 1965. Em que tempo ocorreu o concílio? Abre aspas. Agora já é Paulo VI, hein? Foi num tempo em que, como todos reconhecem, os homens estão voltados mais para a conquista da terra do que para o reino de Deus. Parece um diagnóstico bem similar ao de São Pio X, né? Os homens estão mais voltados para a conquista da terra do que para o reino de Deus. Foi num tempo, que aconteceu o concílio, em que o esquecimento de Deus se torna habitual. É a mesma avaliação. Como se os progressos da ciência aconselhassem o homem a fazer isso, a esquecer de Deus. Foi num tempo em que o ato fundamental da pessoa humana, mais consciente de si e da sua liberdade, tende a exigir uma liberdade total, livre de todas as leis que transcendam a ordem natural das coisas. Aí ele vai falar dos princípios do laicismo. Foi num tempo em que a razão humana pretende exprimir o que é absurdo e tira toda a esperança. E por aí vai. Então a gente vê o Papa vendo a situação em 1965 bem próximo do que São Pio X vivia em 1903. Voltando a São Pio X. O homem usurpou o lugar do Criador, elevando-se acima de tudo que traz o nome de Deus. E isso a tal ponto que, impotente para apagar completamente em si a noção de Deus, quer dizer, primeiro ele viu que o homem queria falar assim, não quero saber de você, Deus. Né? Mas ele não consegue, o homem não consegue apagar de si essa noção de Deus. Então o que ele faz? Diz São Pio X. Ele sacode o jugo da majestade de Deus e dedica a si mesmo o mundo visível, à guisa de templo, como se fosse um templo,
onde pretende receber as adorações dos seus semelhantes. Senta-se no templo de Deus, onde se mostra como se fosse o próprio Deus. Veja o diagnóstico, então, completo aqui de São Pio X nessa encíclica. O homem tenta apagar Deus da sua existência, não quer mais saber, mas ele não consegue, porque dentro do homem está gravada a imagem e semelhança de Deus. Então, como ele não quer saber de Deus, ele se eleva, ele mesmo, o homem, como se ele fosse um templo, para que todas as criaturas se prostrassem diante dele e o adorassem, ele, o homem, como Deus. Olha o que diz Paulo VI no encerramento do concílio. Agora é Paulo VI, hein? A religião, que é o culto de Deus que quis ser homem, essa é a religião católica, Deus que quis ser homem, nosso Senhor Jesus Cristo, e a religião, porque o é, que é o culto do homem que quer ser Deus, encontraram-se. Então diz que no concílio, a religião do Deus que quis ser homem, a Igreja Católica, a religião católica, se encontra com a religião do homem que quer ser Deus. Aquele mesmo homem que São Pio X disse que, como não consegue livrar Deus da sua existência, se coloca no lugar de Deus. Os papas concordam aqui na situação do mundo em relação à Igreja e a Nosso Senhor. Mas qual o valor que eles dão a isso? Voltemos a São Pio X. Então, o que São Pio X nos diz quando ele constata isso? Ele vai dizer, o desfecho, qual vem a ser o desfecho desse combate travado contra Deus por uns fracos mortais? Nenhum espírito sensato pode pô-lo em dúvida. Certamente, ao homem que quer abusar da sua liberdade, para esse homem é lícito violar os direitos e a autoridade suprema do Criador, mas ao Criador fica sempre a vitória. E ainda não é dizer o bastante. A ruína paira mais perto sobre o homem, justamente quando mais audacioso ele se ergue na esperança do triunfo. São Pio X então diz, é isso, homenzinho, você quer tomar o lugar de Deus? Espera. Que a ruína paira sobre você, a vitória é de Deus, ele diz. Então, valoração de Paulo VI agora, diante do mesmo diagnóstico. O que aconteceu? Pergunta então Paulo VI. Entre essas duas religiões. Combate? Luta? Anátema? Tudo isto poderia ter se dado, mas de fato não se deu. Com efeito, um imenso amor para com os homens penetrou totalmente o concílio. A descoberta e a consideração renovada das necessidades humanas absorveram toda a atenção deste concílio. Vós, humanistas do nosso tempo, que negais as verdades transcendentes, dai ao concílio ao menos este louvor e reconheceste o nosso humanismo novo. Também nós, e nós mais do que ninguém, somos cultores do homem. Cada vez que se lê isso, acho que eu li essa frase, né? É um discurso, é conhecido o discurso do encerramento de Paulo VI, mas é impressionante, né? São Pio X diz que Deus vencerá esse combate. Paulo VI diz que não houve combate. E que o concílio se debruçou, então, sobre o homem. Ele cita até a parábola do bom samaritano. Né? Como um bom samaritano, ele se debruça sobre o homem. E se refere, então, aos inimigos, aos humanistas. Falam, olha, vocês que negam as verdades transcendentes, poxa, dai ao concílio ao menos este louvor, não é? Reconheceste o nosso humanismo. Também nós, e mais do que ninguém, somos cultores do homem. Então, para Paulo VI, não tem problema, né? Não tem problema. Ele inaugura ali, né, e por isso a importância, né, desse discurso final, ele inaugura ali essa nova relação da igreja com o mundo. Até então, o antagonismo, né, o homem que se levanta e quer se colocar no lugar de Deus, era combatido, né, pela igreja. E a igreja avisava, meus filhos, não façam isso. Vocês vão dar, perdão da expressão, né, com os burros na água, né, como se fala, né, vão se dar mal. Não é assim que se faz. Né? Aqui, no término do concílio, Paulo VI fala, não obriga, nós nos voltamos para o homem e nós também somos cultores desse homem.
Então a importância é essa. Quer dizer, nesse discurso existe algo latente que depois do concílio vai se tornar patente, né? Nesse discurso existem coisas em potência que depois do concílio virão a ato, né? Serão atualizadas, serão realmente colocadas em prática. Então são essas coisas que virão em seguida que serão objeto dos próximos capítulos do Iota Uno. Veja, estamos só no capítulo 4, né? Mas aqui está latente e em potencial o que depois será atualizado e se tornará patente ao longo do livro, nos diversos temas que são explorados. E aí nós, na próxima aula, a gente já vai partir aí para o pós-concílio. Muito obrigado.